Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais toda sexta-feira. Graça e paz do Senhor sobre a sua vida neste dia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso e importante para a nossa vida. Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a nossa gratidão é eterna, ó Deus, porque elas se renovam a cada manhã. E é por causa das tuas misericórdias que nós acordamos, que nós estamos de pé. Obrigado a Deus também pelo café da manhã, obrigado pelo dia, obrigado a Deus pela vida, obrigado pela tua palavra diante de nós. Abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez, e que assim o nosso dia seja fortalecido, ó Deus, com o alimento espiritual, e que o Senhor nos ajude a perceber o teu poder, ó Deus, se manifestando em cada questão ordinária da vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O texto de hoje se encontra aqui em Marcos capítulo 5, verso de número 15. Marcos 5, Evangelho de Marcos 5, capítulo 5, verso 15, perdão. O verso 15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Então, quem que veio até Jesus naquele momento, né? E que viu o endemoniado? De qual endemoniado que nós estamos falando aqui, né? Depois que Jesus atravessa o mar, e Jesus disse aos discípulos, né, no capítulo 4, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E Jesus estava indo ali para a região dos Gerazenos, ou do Gadareno, né? Algumas traduções trazem Gerazeno, como aqui em Marcos 5:1, né? Entremente chegar à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. E aí tem outras versões que vão trazer Gadarenos, né? Então nós vemos aqui Jesus ali na outra margem agora, e realizando ali uma cura que muitos conhecem essa história, dos versos de 1 a 14, quando aquele homem que, perturbado por uma legião de demônios, vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, como o verso 3 diz. Ali tinha esse homem possesso de um espírito imundo, e que Jesus vai curá-lo. Ele então, versículo 4 diz que, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Então vemos a descrição da vida, do sofrimento, né, e de toda a perturbação que esse homem vive. Jesus está ali, exatamente por causa desse homem. É claro que Jesus veio para falar com toda a cidade, como ele faz com os samaritanos, como ele faz com os judeus, como ele faz com as multidões no Sermão do Monte, como ele faz com as multidões também quando lá em Betsaida, enfim, em todos os lugares. Então nós observamos que este homem está aqui vivendo uma situação perturbadora em sua vida. E quando Jesus chega então naquele lugar, esse homem corre e o adora, verso 6, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Esse homem, na verdade, não era ele que estava dizendo, mas o espírito, o demônio que estava sobre ele. Então, reconhecendo Jesus, declara que ele é filho do Deus Altíssimo e pede para que ele não seja atormentado. E aí Jesus então
diz, né, no verso 8, espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe qual é o teu nome. Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que o não mandasse para fora do país. E pastava ali pelos montes grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu que isso acontecesse. Então saiu os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se penhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. O que aconteceu foi visto pelos porqueiros, por aqueles cuidadores de porcos, né? E aí o povo então saiu para ver o que sucedera. Aqueles homens saíram contando tudo o que tinha acontecido. E naquele momento então a multidão, o povo daquele lugar foi ver o que aconteceu. E encontraram então aquele homem nessa maneira, né? Então, indo ver Jesus, o povo que ouviu dos porqueiros o que tinha acontecido, foi até aonde estava aquele homem e aonde estava Jesus e os discípulos. E ali então viram o endemoniado, o que tivera a legião. Então aquele homem ainda estava sendo visto, né, pela sua antiga vida, né, como um endemoniado, não como um ex-endemoniado, não como um homem são, mas como aquele que era endemoniado, né? Viram o endemoniado, o que tivera a legião. Eles viram ele assentado, coisa que eles não tinham costume de vê-lo. Eles viram ele vestido, porque ele andava nu, né? E assim ele então tinha esses problemas. As pessoas achavam aquilo horroroso, mas estavam acostumados a vê-lo de outra maneira. E perfeito juízo, visto que ele andava gritando e andando pelos sepulcros e ferindo-se com pedras, agora ele está em perfeito juízo. E o texto termina dizendo que temeram. O povo que ouviu sobre isso e que viu o endemoniado agora em perfeito juízo, temeu Jesus, temeu pela transformação de vida. Quando nós deveríamos ver aqui o povo se alegrando, o povo temeu, teve medo. Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. E de fato essa coisa estranha se revela na atitude desse povo, porque diante disso, né, o verso 16 diz, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Veja, não é só mais o endemoniado que é o assunto, não é só mais a cura e a restauração daquele homem, a libertação daquele homem, mas também a perda dos porcos, né? Virou o assunto daquele momento. E entraram a rogar-lhe, verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. O medo, o temor daqueles homens, daquele povo que viu aquele homem em perfeito juízo, vestido e assentado, agora tem medo de Jesus. Eles tinham medo daquele homem, mas agora o medo passa a ser de Jesus e pede para Jesus se retirar. Que coisa estranha, né? Que esta população tem o sentimento que brota deles e a decisão que eles tomam diante do que aconteceu, quando deveriam estar alegres e felizes com o que aconteceu e com a presença de Jesus ali entre eles, porque a fama de Jesus já era notória em vários lugares. Eles pedem para Jesus sair. E aí, hoje, de uma maneira diferente, eu queria ler um texto de William Barclay a respeito desse texto, mas que nos faz uma reflexão muito
importante para a nossa época, para a nossa geração, a respeito deste homem que veio para trazer cura e libertação. Então, um libertador que se transformou num perturbador, Jesus. Para muitos, Jesus vai ser o libertador, aquele que olha o sofrimento humano e auxilia. Mas para aqueles que não experimentaram isso, Jesus passa a ser um perturbador, aonde vão pedir: Jesus, sai, né? Está incomodando, né? Então, para alguns, Jesus vai ser cura, para outros, Jesus vai ser medo. E essa reflexão é muito importante para nossas vidas, e eu gostaria de ler para vocês nesta manhã, de maneira reflexiva, já que estamos num tempo de meditação, para que você reflita sobre isso. Muitos, naturalmente, os homens que estavam encarregados dos porcos foram à cidade e às fazendas com a notícia desse espantoso acontecimento. Quando os curiosos chegaram ao local, encontraram o homem que outrora fora tão louco, sentado, completamente vestido e em plena posse de suas faculdades. O louco, selvagem e nu, tornou-se um cidadão são e sensato. E aí vem a surpresa, o paradoxo, aquilo que ninguém realmente esperava. Alguém poderia pensar que eles teriam considerado todo o assunto com alegria, mas eles o consideraram com terror. E alguém poderia pensar que eles teriam instado Jesus a ficar com eles e exercer ainda mais seu incrível poder, mas eles o instaram a sair de seu distrito o mais rápido possível. Por quê? Um homem foi curado, mas seus porcos foram destruídos. E, portanto, eles não queriam mais isso. A rotina da vida estava instável e eles queriam que o elemento perturbador fosse removido o mais rápido possível. Quero dar uma pausa aqui. Quantas vezes a nossa vida é mexida de certa forma que quando Jesus entra em nossa vida, aquilo que parecia tão estável e a gente estava acostumado com aquilo, e aí muda, e aí você começa a ver coisas e coisas começam a acontecer que você não esperava. E então, quantas vezes a gente também já passou por isso, de pensar que Jesus, que a gente esperava um Jesus que trouxesse talvez bênçãos, benefícios, vitórias, mas de repente as coisas ficam perturbadas. Isso não é algo incomum, pelo contrário, muitos já passaram por essa situação. Um frequente grito de guerra da mente humana é: por favor, não me perturbe. No geral, a única coisa que as pessoas querem é ser deixadas em paz. Então aí ele reflete sobre algumas circunstâncias em que as pessoas falam para não perturbar e que Jesus estava perturbando. Instintivamente as pessoas dizem: não perturbe meu conforto. Se alguém viesse até nós e dissesse: posso lhe dar um mundo que será melhor que a massa de pessoas em geral, mas isso significaria que seu conforto será, pelo menos por um tempo, perturbado, e você tem a ver com menos pelo bem dos outros, então você estaria numa situação totalmente diferente. A maioria de nós diria: eu preferiria que você deixasse as coisas como estão. Na verdade, essa é quase precisamente a situação pelo qual estamos vivendo na presente revolução social. E nós estamos falando aqui de 1950, 1940, mas parece também os dias de hoje. Estamos vivendo uma época de redistribuição, não apenas neste país, mas também nas nações em desenvolvimento. Estamos vivendo uma época em que a vida é muito melhor do que nunca foi para muitos, mas significou que a vida não é tão confortável como era para um grande número de pessoas. E por isso mesmo há ressentimento, porque alguns dos confortos da vida se foram.
E a ideia aqui é que ele está falando, aquele homem foi curado, mas os porcos foram perdidos. 2.000 porcos, aquilo que sustentava a cidade, o conforto da cidade foi retirado. E por isso aquela multidão está incomodada com Jesus ali. Muito se fala o que a vida nos deve. A vida não nos deve exatamente nada. A dívida é toda ao contrário. Somos nós que devemos à vida tudo o que temos para dar. Somos seguidores daquele que abriu mão da glória do céu pela estreiteza da terra, que abriu mão da alegria de Deus pela dor da cruz. É humano não querer que nosso conforto seja perturbado. É divino estar disposto a ser perturbado para que outros possam ter mais. Que coisa profunda isso! Jesus deixou toda a sua glória, como a gente vê em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Deixou toda a sua glória para morrer obediente e morrer na cruz, para obedecer aos planos do Pai. E deixou todo o seu conforto, e a gente não quer deixar o nosso conforto. A gente quer que as coisas continuem do mesmo jeito. Então, nessa questão do conforto, as pessoas ali foram incomodadas. Jesus estava mexendo com a vida delas, e isso fez com que elas temessem e pedissem para Jesus: vá embora. Mas ele pensa também em outra questão. Instintivamente as pessoas também estão dizendo: não perturbe minhas posses. Aqui está outro aspecto da mesma coisa. Nenhum homem realmente abre mão de qualquer coisa que possa possuir. Quanto mais velho ficamos, mais queremos agarrá-lo a nós. E aí ele fala de um homem que conheceu os ciganos e que conta que a política do cigano adivinhador é prometer aos jovens vários prazeres e predizer aos velhos riquezas e apenas riquezas, pois eles têm conhecimento suficiente do coração humano para saber que a avareza é a última paixão que se extingue por dentro. Logo podemos ver se um homem realmente aceita a sua fé e se realmente acredita em seus princípios, vendo se está disposto a ficar mais pobre por causa deles. Que coisa interessante, essa questão dos ciganos. Mas ele também traz uma terceira perturbação ou que incomoda as pessoas. Instintivamente as pessoas ali naquele momento estavam querendo dizer: não perturbe minha religião. As pessoas dizem: não deixe que assuntos desagradáveis perturbem o decoro agradável de minha religião. E aí ele fala de um homem que criticou o sermão de um outro homem, de Jeremy Taylor, ali no país de Gales, porque ele vivia numa região de pobres. E aí esse homem, Edmund Gosse, ele sempre criticava o sermão desse pastor, exatamente porque esse pastor vivia no meio dos pobres, mas o seu sermão nunca era direcionado aos pobres. Ou seja, ele estava no meio de pessoas que precisavam saber como lidar com a questão da pobreza, mas ele nunca falava do que aquelas pessoas viviam. E aí ele estava desconectado do que o seu público estava vivendo, e os seus sermões então eram criticados por esse Edmund Gosse. É muito menos perturbador pregar sobre as sutilezas das crenças e doutrinas teológicas do que pregar sobre as necessidades dos homens e os abusos da vida. Na verdade, conhecemos congregações que informaram aos ministros que era uma condição do seu chamado que eles não pregassem sobre certos assuntos, e isso acontece. Tem lugares em que pessoas são orientadas a não fale sobre isso. Pastores são orientados e às vezes são obrigados por outros líderes a falar: não fale sobre tal assunto. E é por isso que nós insistimos na pregação expositiva, porque a pregação expositiva você vai ter que entrar em assuntos que você não queria. Ela te força a ver coisas e a tratar de coisas que na pregação expositiva ela vai ter que ser mostrada, e você não vai poder fugir dela, o pregador não vai poder fugir dela. E quando nós ficamos selecionando textos só de coisas boas,
né, nós estamos querendo fugir daquilo que não é tão agradável assim. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse conforto da religião e que incomoda muita gente. E foi notável que não foi o que Jesus disse sobre Deus que o colocou em apuros. Foi o que ele disse sobre o homem e sobre as necessidades do homem que perturbou os ortodoxos da sua época. Foi o que Jesus pregou que incomodou os fariseus. E foi sobre falar desse Deus que trata com a humanidade e dos seus sofrimentos e suas necessidades. E quando nós mexemos nesse ponto, aqueles que são religiosos vão ficar desconfortáveis. Não perturbe a nossa religião, os fariseus vão dizer. E também aquelas pessoas que dizem: não deixe que os relacionamentos pessoais perturbem minha religião. E aí ele fala de James Burney que cita uma coisa incrível a respeito da vida de Angela de Folligras, a famosa mística italiana. Ela tinha o dom de se retirar completamente deste mundo e de voltar dos seus transes com histórias de comunhão inefável, doce com Deus. Foi ela mesma quem disse que naquele tempo era por vontade de Deus. E ali, então, perturbada, incomodada, porque queria estar com Deus, os seus familiares não deixavam. Então ela diz que a sua mãe morreu, que foi um grande obstáculo para ela seguir o caminho de Deus. O marido também morreu e pouco tempo morreram também os seus filhos. E porque eu havia começado a seguir o caminho acima mencionado e rezado a Deus para que ele me livrasse deles, né, da família, tive grande consolo com suas mortes, embora também sentisse alguma dor. Sua família era um problema para a sua religião e ali ela viu algo que incomodou. Existe um tipo então de religião, William Barclay diz, que gosta mais de comitês do que do trabalho doméstico, que é mais voltada para momentos de silêncio do que para o serviço humano. Orgulha-se de servir a igreja e de se dedicar à devoção, mas aos olhos de Deus está com as coisas ao contrário. E aí ele termina dizendo: não perturbe minhas crenças. Existe um tipo de religião que diz: o que era bom para os meus pais é bom para mim. Há pessoas que não querem saber de nada novo, pois sabem que se soubessem, teriam que passar pelo suor mental de repensar as coisas e chegar às novas conclusões. Há uma covardia de pensamento e uma letargia da mente e um sono da alma que são coisas terríveis. Os gerazenos baniram o perturbador Jesus e ainda os homens procuram fazer o mesmo hoje. Meu querido, quando Jesus chega em nossa vida, você o considera como alguém que transforma e que muda circunstâncias ou como alguém que perturba? Esse foi o pensamento daqueles homens, daquele povo que chegou e temeu a chegada de Jesus e pediram para Jesus: vá embora. Ah, meu querido, quantos estão fazendo isso? Porque olham para as coisas deste mundo e veem como algo, primeiro, tão comum, né? Eles já estavam acostumados com aquele homem endemoniado e agora viram um homem totalmente transformado. Eles estavam acostumados com a sua vida confortável, com os porcos. De repente os porcos são retirados. Eles estavam tão tranquilos ali naquele lugar, né, após o mar da Galileia, e estavam ali que não se envolviam tanto com os centros, estavam afastados dos grandes centros, e ali naquela região, então Jesus chega e causa um rebuliço, uma mudança que traz não alegria, mas temor, perturbação, e que a atitude deles diante de tudo que aconteceu é: nossa,
Jesus chegou e mudou tudo. Não, eu quero as coisas como estavam antes. Meu querido, em nome de Jesus, né? Se você ainda pensa que a vida do passado estava melhor do que depois de Cristo, será que você não está vendo as coisas ao contrário do que deveria ser? Será que tudo que aconteceu, tudo que Jesus faz, o seu grande poder, a sua glória e as coisas incríveis que Ele realiza na nossa vida, será que não trazem mais alegria, mais que o cotidiano e a rotina do dia a dia é tão comum e eu já estou tão acostumado com aquilo que quando chega algo diferente, isso nos perturba. E eu então, em vez de agradecer ao Senhor por tudo que está sendo transformado, eu digo a Ele: Senhor, traz de volta a minha vida, porque antes estava melhor do que agora. Ou então, vai embora, Senhor, da minha vida, porque o que eu vivia antes era melhor do que hoje. Ah, meu querido, essa decisão daquele povo ali ao ver o gadareno curado, ao ver os porcos afogados, né, perceberam o que era mais importante, né? Um homem em sã consciência, um homem curado, uma vida restaurada, ou as suas posses, os seus bens, aquilo que movimentava a cidade, então destruído ou perdido. O que é mais importante para nós? A vida ou os nossos bens? O que é mais importante para nós? O que nós, as coisas que nós, o nosso conforto, como o William Barclay faz essa reflexão sobre o conforto, ou o que Cristo tem a fazer na nossa vida. Cristo mexeu com a vida dos discípulos, Cristo mexeu com a vida daquele homem que queria até seguir Jesus, e Jesus falou para ele, né, de versículos de 18 a 20, ele queria ir embora com Jesus, mas Jesus falou para ele: não, fica aí, e fala do que anuncia tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Fala com os seus, né? Vai para a tua casa, para os teus, verso 19, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E Jesus então vai embora, e aquele homem começou a proclamar em Decápolis, ou seja, nas 10 cidades, não só na sua, mas nas 10 cidades, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Meu querido, nesse dia, o que eu quero que você reflita sobre isso. O que Jesus provocou em você? Jesus perturbou a sua vida, ou Jesus transformou de uma maneira maravilhosa? Em que conclusão você chega quando você olha a sua conversão e a sua situação hoje? Quando você pensa no seu emprego, quando você pensa na saúde, quando você pensa na sua família, nos seus relacionamentos, Jesus foi bom ou Jesus perturbou? Jesus é um perturbador ou Jesus é um transformador de vidas? Dependendo de como for a sua resposta, você já sabe aonde você se encaixa aqui. Se você é como esse Gerazeno que foi transformado, ou se você é como essa multidão que se incomodou e temeu Jesus e falou para Jesus ir embora. Eu espero que seja na primeira opção, né? Que Jesus tenha transformado a sua vida. Porque se você acha que a vida cristã está sendo um incômodo, né, isso vai ser um grande passo para você mandar Jesus embora da sua vida. E isso não vai ser bênção, pelo contrário, vai ser terrivelmente trágico para o seu futuro. Então, que Deus te abençoe e que nos desafios da vida não observe o Senhor como um perturbador, mas como aquele que quer mexer com a sua vida de fato, mas Ele faz isso para o seu próprio bem. Ele quer o melhor em você, Ele quer a vida dele na sua vida. E que assim você seja
transformado pelas coisas como você enxerga. Veja de uma maneira diferente as circunstâncias da vida, não como este povo. Vamos orar? Senhor amado, nós pedimos a Tua graça, para que assim, ó Deus, sejamos transformados em nossos olhos. Livra-nos, ó Deus, e nos perdoe se algumas situações, ó Deus, nós entendemos o Senhor mais como um perturbador do que como um transformador de vidas. Então, Senhor, nos ajude. Quando o Senhor tirar de nós o conforto, nos colocar em situações de desconforto, vejamos a boa mão do Senhor agindo em nosso coração, em nossa vida, em nossos sentimentos e emoções, em nossas decisões, em nossos desejos. Senhor amado, que assim como aquele homem, ó Deus, foi restaurado, ó Deus, e mudou totalmente de vida, assim também, ó Pai, sejamos transformados em perfeito juízo, vestidos da graça, e assim, ó Deus, transformados e despojados do velho homem, revestidos do novo homem. Então, vivamos a vida de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, não é fácil, mas em nome de Jesus, nos livra, ó Deus, dessa atitude deste povo, de mandar Jesus embora das suas vidas, da sua cidade. Em nome de Cristo Jesus, nos dá esse dia aonde muitos precisam também ser libertos do pecado. Então, que o Senhor nos use como Cristo foi aquela bênção para aquele homem naquele lugar, que sejamos também bênção para aqueles que nós vamos encontrar nesse dia. Em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, que nesse novo dia você seja como Jesus, usado para talvez perturbar alguns, mas para transformar outros. Em nome de Cristo.